Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma Reflexão em Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é com grande alegria que nós queremos estar nesta apresentação, nessa reflexão, recebendo você. Obrigado por permitir que nós entremos em tua casa, talvez estejamos no teu trabalho, talvez no teu carro, enfim, estamos juntos meditando, refletindo na palavra santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal da família Barueri, já se inscreva. Isso é muito importante para nós. Já clique ali no sininho também para que você possa receber a chamada das nossas publicações. E se os vídeos que nós temos manifesto no nosso canal têm sido instrumento de edificação para a tua vida, já curte também, compartilhe com outros irmãos, com seus amigos, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas e assim trazer edificação para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz, estamos na reta final das nossas reflexões a respeito do Sermão do Monte, estamos na nossa penúltima reflexão e tenho certeza que o Senhor tem falado poderosamente com você. Estamos na nossa 11ª reflexão com base no Sermão do Monte. E eu tenho convicção de que o Espírito Santo do Senhor tem nos guiado e tem falado ao teu coração. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, se for possível, para lermos juntos o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ao versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor, porque o Senhor nos ouve, porque a Tua palavra é posta sobre as nossas vidas. O Teu amor nos chama, o Teu amor nos atraiu, Pai. Por isso nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta reflexão. Aquilo que o Senhor já tem ministrado no decorrer das semanas ao meu coração, me usa para que eu possa falar aos meus irmãos e eles possam ser edificados pela Tua santa palavra. Por isso meu pedido é, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor amado. Eu me coloco diante do Senhor como teu servo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, irmãos, porque a palavra do Senhor é tão poderosa. Nossa constante oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Fique esperto, Jesus está voltando. Esse é o motivo de nós anunciarmos a palavra do Senhor. Esse é o motivo de nós nos desgastarmos, nos entregarmos para que a palavra do Senhor alcance seu coração e você cada vez mais fique ligado a respeito da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas últimas 11 semanas, o Senhor tem nos inspirado a ministrar a respeito do Sermão do Monte, um dos textos mais belos de toda a palavra do Senhor. A partir do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, o Senhor apresenta ensinamentos com respeito à vida prática cristã, com relação à vida cristã, à vida prática, e ali nós denominamos, né, como o Sermão do Monte, já que o Senhor fazia esse Sermão no Monte. Me chama a atenção, e eu tenho citado isso para vocês em todas as nossas reflexões, capítulo 7, versículo 28 e 29, que diz: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Perceba que Jesus ensinava deveres cívicos, Jesus ensinava deveres sociais, Jesus ensinava deveres religiosos, mas a sua forma de ensinar era diferente. Não era um ensinamento que ele apresentava para os outros e deixava os outros se virarem.
Pelo contrário, ele mostrava com o seu próprio exemplo, sendo exemplo de tudo aquilo que ele disse. E inspirava ali os seus discípulos, os seus seguidores, a cumprir os seus ensinamentos, a avançar em seus ensinamentos. Por isso, na nossa reflexão, nesta penúltima reflexão, nós queremos propor como tema os dois fundamentos. Podemos dizer que entramos na reta final do Sermão do Monte e após tantas lições tão preciosas para a vida cristã, o Senhor tem nos conduzido para o fundamento que alicerçará a nossa vida prática, a nossa vida de fé. Depois de ouvirmos sobre as bem-aventuranças, depois de ouvirmos sobre a devida conduta dos discípulos de Cristo, sobre a ansiosa solicitude da vida, sobre o juízo temerário, sobre o cuidado dos falsos mestres, como foi na última semana, hoje falaremos sobre os dois fundamentos. Nessa última lição, o Senhor Jesus, através do Sermão do Monte, ele vem consolidar os seus ensinamentos. Então, depois de todos esses temas, hoje é dia de consolidação, consolidando ali para os seus ouvintes, para uma vida prática e uma vida segura, de fé, na presença de Deus, na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor. Após o Senhor trazer um expressivo alerta aos seus discípulos, ali falando a respeito dos falsos profetas, conforme vimos em Mateus 7,15, que diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus passa a instruir os seus discípulos quanto ao cuidado, para que eles não venham a se tornar apenas ouvintes da palavra de Deus, para que eles tenham cuidado agora, uma vacina contra os falsos profetas, que é a prática da palavra de Deus. Agora Jesus ele apresenta uma vacina contra as heresias que buscavam enfraquecer a igreja do nosso Senhor. Por isso nós podemos nos lembrar, nós não podemos nos esquecer daquilo que disse o apóstolo São Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso nós devemos avançar para esse sublime chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba que Satanás ele está como um leão, rugindo como um leão. O leão, não sei se você sabe disso, mas o leão ele está ao derredor daqueles que eles buscam tragar e ele ruge. E aquele rugido é para assustar a sua presa, para ver se as suas presas ou alguma de suas presas possa fugir, possa sair do rebanho, possa sair, se distanciar da manada e ali estando mais vulnerável, o leão possa vir contra ela e possa devorá-la. Então Satanás tem rugido, esperando que cada um de nós nos afastemos do rebanho do Senhor, nos afastemos da doutrina do Senhor, para que nós venhamos a estar mais vulneráveis. Mas o apóstolo Pedro, por inspiração do Espírito Santo, nos alerta: olha, fique atento, cuidado, porque o leão está rugindo. Não se afaste do rebanho, não se afaste da doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir daí, nós vemos a exposição do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, conforme já lemos, que revela um precioso segredo da palavra do nosso Senhor, onde nós vemos esta palavra deve ser considerada não apenas como algo místico, mas como um instrumento que nos guiará dia a dia para todas as áreas das nossas vidas, sejam elas religiosas, seja a nossa área social, seja a nossa área familiar. Por isso, precisamos estar alicerçados e sobre isso falaremos os dois fundamentos que pautarão a nossa reflexão. O primeiro fundamento que eu gostaria de destacar com vocês está em Mateus 7, versículos 24 e 25, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Perceba que Jesus é enfático ao dizer estas minhas palavras. Isso deve trazer temor ao nosso coração. Deve trazer temor ao coração do verdadeiro crente, pois nós não estamos falando da palavra de um grande mestre simplesmente.
Nós não estamos falando da palavra de um grande poeta, que visa ali, ou de um grande escritor, que visa alcançar os corações das pessoas, de trazer um frisson aos corações dos seus ouvintes, mas nós estamos falando das palavras do Filho de Deus. Nós estamos falando das palavras do Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muitas pessoas buscam experiências místicas com a divindade e não se atentam que a forma mais bela e mais lógica de ouvirmos a Deus é por meio da sua palavra. Ouvindo Deus por meio da sua palavra não tem erro, não tem como dar errado, porque Deus garante por meio do seu Santo Espírito Santo falar aos nossos corações e nos direcionar. Sem dúvida alguma, a nossa vida seria muito diferente se nós nos atentássemos realmente para este princípio, em alicerçar nossas vidas na palavra do Senhor. Aqueles que ouvem e as praticam. Esses dois aspectos devem andar juntos. Nós observamos na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece e de como era a sua aparência. Preste atenção nisso, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido em tudo que realizar. Tudo que realizar é tudo, irmãos. A palavra do Senhor não é apenas para experiências místicas, mas é para o nosso dia a dia, é para o teu trabalho, é para a tua vida familiar, é para o teu lazer, é para a tua vida religiosa, é em todas as áreas da tua vida. A palavra do Senhor deve reverberar ao teu coração e na tua mente. O homem prudente, o homem que tem bom senso, não se deixa impressionar pelo terreno nivelado, sem rochas, e que não precisasse de algum reparo, como se tivesse tudo pronto para receber a construção. Perceba que o homem prudente, quando Jesus fala, olha, edificar na rocha, e depois ele fala sobre edificar na areia. Um homem prudente, ele vê a areia, vê o terreno plano, isso vai despertar-lhe o interesse de edificar sobre algo que aparentemente é mais fácil. Mas a areia é traiçoeira. Em contraste, o prudente pensa no futuro. Em contraste a isso, o prudente, ele pensa nos ventos que virão. Em contraste a tudo isso, o prudente, ele pensa nas inundações que virão. E vai escolher o terreno pedregoso. Vai dar mais trabalho? Vai requerer um preparo maior, um trabalho maior? Mas a sua casa será edificada sobre a rocha. Este homem prudente simboliza aquele que ouve e pratica os ensinamentos do Senhor. Quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, ainda que o terreno é mais difícil, ainda que o terreno é mais trabalhoso, nós temos convicção que esse trabalho e essa dedicação nos garantirá futuro. Edificou a sua casa. A casa é símbolo de vida. A casa é símbolo da sua vida. A vida deve ser edificada com bom senso, considerando o futuro e não apenas o presente, e não as facilidades do presente, de acordo com a palavra daquele que dá vida, de acordo com a palavra daquele que sustenta a nossa vida, e a vida física deve ser usada para desenvolver a vida eterna. Então, quando nós edificamos a nossa vida, a nossa casa, na palavra de Deus, nós edificamos em confiança naquele que cuida de cada um de nós, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus, meu irmão. A rocha da nossa vida é Jesus. Jesus é o fundamento de nossa vida. Nós não podemos nos afastar deste princípio. O que você tem edificado sobre tantas situações, tantas circunstâncias, tem que ser em Cristo Jesus. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Preste atenção nisso. Deram com ímpeto naquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. A chuva vai cair,
os rios vão transbordar, os ventos vão soprar. No entanto, a casa, a vida edificada sobre a rocha, edificada sobre Jesus, esta não cairá. Em dias de tantas falácias, e a nossa segurança precisa estar no alicerce de confiança. E essa confiança nos fará prosseguir, avançar. O Senhor tem nos chamado para vivermos uma vida segura. Por isso, por este motivo, o Senhor pregou, nos trouxe o Sermão do Monte. Perceba que isso que nós estamos falando não é somente o sermão de hoje, mas é a junção de todas as outras reflexões que já tivemos. O segundo fundamento que o Senhor nos apresenta, no capítulo 7 de Mateus, versículos 26 e 27, diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. Mais uma vez, Jesus enfatiza: ouve as minhas palavras. Perceba que a palavra do Senhor é para o prudente, não é para o insensato, é para aquele que crê e não para o incrédulo. Deus não muda, irmão. Perceba Tiago 1,17. Toda bondade e todo dom de Deus são lá do alto, descendo o Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. A palavra do Senhor não muda. É para o insensato, é para o sensato, é para o louco e é para o sábio. A palavra do Senhor acontece. Aqueles que ouvem e não praticam. Perceba que na nossa primeira parte da reflexão, aqueles que ouvem e a praticam. E agora Jesus fala aquele que ouve e não pratica. Nota-se que realmente o ideal principal não são os dois fundamentos. Porque um é areia, a areia não é fundamento, não dá para se construir na areia, por mais vistoso que possa ser, por mais aplanado que possa ser, na areia não é lugar de fundamentar a nossa casa. Aquele que edifica a sua casa na areia não tem alicerce algum e ignora a necessidade do alicerce. A experiência humana mostra que muitos se alicercem em coisas sem aprovação de Deus. Em coisas que são mais fáceis, em caminhos mais fáceis, em cortar o caminho, em diminuir o trabalho para ver se as coisas vão ser melhor, e não são. E Jesus ali falando, ele fala: este homem é homem insensato, aquele que não usa do bom senso, aquele que não é racional, aquele que literalmente na palavra insensato é um louco. Seus alicerces são falsos. Observe já naquilo que ministramos, lá em Mateus 5,22, que diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Preste atenção nisso. E quem chamar tolo, estará sujeito ao inferno e ao fogo. Perceba que o tolo, o insensato, o louco, significam as mesmas coisas, e esse juízo não cabe a nós, mas a Deus somente. E Jesus e nosso Deus está falando: esse é um louco. Enquanto estivermos nessa terra, nós temos que orientar a todos os homens para que busquem construir a sua vida sobre a palavra de Deus, para que não caminhem como loucos, para que não caminhem como imprudentes e busquem ao Senhor. Na sequência do versículo diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Você percebe que é a mesma situação que o Senhor fala para o sensato, agora está falando para o insensato? A mesma situação que o Senhor falava para o prudente, agora fala para o imprudente? Na sequência ele fala: mas aqui está o grande segredo. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vemos em Mateus 5,45, nós já meditamos sobre isso. Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. A chuva vai cair, os rios vão transbordar, os ventos vão soprar, sejam sobre os bons ou sejam sobre os maus, conforme vimos no versículo 25, sobre os maus
Sobre os bons no versículo 25 e sobre os maus no versículo 27. Sobre o louco, o insensato, sobre o sensato e o prudente. A chuva vai cair. No entanto, este último, ele era um louco, ele era insensato. Por isso, a sua casa desabou, sendo grande a sua ruína. 2 fundamentos. A rocha, que é Jesus Cristo, e a areia, que são os nossos próprios ideais e pensamentos. Quantas vidas arruinadas porque não estão sendo edificadas em Jesus? Sua vida está sendo edificada através de Jesus, ou sobre Jesus, sobre a palavra do Senhor. Às vezes eu penso em pessoas que moram em áreas de risco, e o quanto deve ser difícil para pessoas assim. Ao som da primeira chuva, ao ruído do primeiro vento, a pessoa fica para fora, esperando o infortúnio, esperando a desgraça, com medo da sua casa desabar, com medo da sua casa se encher das águas da chuva. Assim também, irmãos, aqueles que não são edificados, as vidas que não são edificadas na palavra do Senhor, assim também são as vidas que não são edificadas em Jesus Cristo. A cada novo problema, a cada nova enfermidade, a cada desemprego, a cada momento difícil, elas ficam preocupadas, elas se sentem inseguras, seus corações ficam desanimados, porque elas sabem que a sua vida não está edificada sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas ainda, há tempo. Construa a sua vida na palavra de Deus. Versículo 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quero lhe trazer um breve testemunho. Alguns anos atrás, nós tínhamos uma família de nossa igreja que morava num lugar de risco. A casa, o terreno que eles moram, na verdade, é um terreno que alaga, era um brejo. Então, nas primeiras chuvas, enchia, a casa ficava transbordando de água e sempre um risco iminente da casa desabar. O Senhor levantou a família Barueri para edificar uma casa para esta família. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção naquele trabalho, e eu tive o privilégio de acompanhar todos os dias daquela obra, eu estava ali acompanhando, comprando material, auxiliando os engenheiros, os pedreiros, enfim, todas as pessoas que estavam ali ligados àquela obra. E um dos grandes privilégios nisso tudo que eu vi acontecer é que a primeira coisa que foi feita foi destruir, derrubar toda aquela casa que estava sendo edificada ou que fora edificada sobre um terreno irregular, sobre um terreno perigoso. Foi destruído tudo. E os engenheiros, e os mestres de obras, e os pedreiros se juntaram, fizeram um baldrame, fizeram todo algo especial para aquele terreno, para começar a construir aquela casa. E aquela casa está em pé, e louvamos a Deus por esta família. Sabe, meu irmão, sabe um erro que nós cometemos muitas vezes? Nós queremos começar a edificar a nossa vida em Jesus numa casa mal feita, num terreno ruim, numa condição ruim. Confesse os seus pecados. Deixe os seus pecados. Deixe aquela vida infundada, que não tem fundamento. Permita destruir a casa antiga para que seja edificada uma nova casa. Permita morrer aquela vida do velho homem, o homem do pecado, o homem acostumado no pecado. Permita que este homem morra para que possa nascer um novo homem, uma nova mulher, transformado no poder da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 fundamentos. O que você quer para a sua vida? Ser como as pessoas que moram em lugares perigosos e que ficam preocupados à primeira chuva, ao primeiro vento? Você tem vivido assim? Vem um desemprego na sua casa, você tem medo, alguma coisa ruim vai acontecer. Vem a enfermidade, um grande medo.
Meu irmão, a enfermidade, o desemprego, as dificuldades vão bater na casa de todos nós, do sensato e do insensato, do prudente e do imprudente. Agora, o prudente, aquele que edificou a casa em Jesus, pode vir o que for, a casa não vai cair. Quer ter a sua casa em pé? Quer ter a tua vida em pé? Confesse Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você já até tenha confessado, mas não tem praticado. Sabe de uma coisa? Destrua, derrube a casa antiga e construa uma nova casa. Mas agora, não no terreno movediço da areia do pecado e das inconstâncias da vida, mas na rocha firme e constante que é Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero louvar o teu nome pelo meu irmão, pela minha irmã que está ouvindo esta reflexão. Que esta palavra encontre o seu coração, Pai. Que ele possa caminhar com prudência. Que ele tome decisões nesse dia, decisões que mude a sua vida, que mude a história da sua família, Pai. Que a sua vida seja edificada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na rocha, Senhor amado. A rocha a qual os arquitetos, a qual os judeus desprezaram. Mas nós, Senhor amado, fomos agraciados pelo Senhor e hoje estamos aqui e queremos louvar o teu nome. Abençoa a vida do meu irmão, dê força a ele, dê força a ela, para que possa tomar posições sábias, Senhor amado, e assim glorificar o teu nome. Para que quando as tempestades vierem, para que quando as chuvas vierem, nós possamos ter alegria, porque temos convicção de que o Senhor nos guarda. É em nome de Cristo que eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Fique esperto, irmão. Jesus Cristo está voltando. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Que a palavra do Senhor faça você avançar mais e mais. E fique conosco. Semana que vem, nossa última reflexão do Sermão do Monte. Convide seus amigos, convide seus irmãos, divulgue esse vídeo. Vamos abençoar as vidas em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor. E, se o Senhor permitir, até a nossa próxima publicação em nome de Jesus.